Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula. A gente vai falar um pouquinho de instalações elétricas, a parte mais de simbologia, a norma, e no final a gente vai fazer um pequeno exercício aqui para abordar alguns símbolos que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Bom, aqui a norma que a gente vai estar usando é a NBR 5410 de 2004, né? Ela adota sistemas até 1000 volts corrente alternada e até 1500 corrente contínua. A gente vê essas instalações são as mais usadas em instalações prediais, instalações públicas e até comerciais também. O que a gente vai focar nesse vídeo aqui vai ser a nossa simbologia, né? Tem bastante material de simbologia aqui. E num próximo vídeo a gente vai estar falando dessa parte aqui também de dimensionamento do circuito. Bom, e aí vamos dar prosseguimento aqui na parte da simbologia. Bom, aqui a gente tem esses principais aqui que a gente vai usar bastante, que são o condutor de fase, condutor de neutro, condutor de retorno das lâmpadas, né? E o condutor de terra. Como é que a gente faz para representar eles num fio assim, por exemplo? A gente está passando com o conduíte aqui, vamos supor, aqui eu coloco o condutor de fase, ponho o condutor de neutro aqui e o de terra aqui. Tá um pouquinho torto, mas só preciso entender. Aí a gente sempre vai usar a representação dessa forma assim. E a gente sempre vai ter que colocar o número do circuito ao qual eles pertencem. Então, a gente vai representar dessa forma, né? Por exemplo, aqui é o circuito 1, que está representado aqui no diagrama. Aqui, a gente seguindo aqui, a gente tem o condutor positivo, né? Como eu falei, essa norma também abrange circuitos de corrente contínua. Então, a gente tem o positivo e o negativo aqui, que seria, né? E aqui a cordoalha de terra. Bom, aqui a gente tem algumas caixinhas de passagem, né? No teto, no piso e até mesmo na parede aqui, né? Bom, aqui a gente tem os condutores, só que a parte de os eletrodutos subindo, descendo, que isso vai mais quando a gente tem, por exemplo, uma planta que tem térreo e primeiro pavimento, por exemplo. Aí a gente utiliza essas simbologias aqui para descrever quando o eletroduto, por exemplo, ele está passando por um cômodo, de um cômodo para outro, subindo e etc. Né? A gente usa dessa forma aqui. A gente geralmente coloca nos cantinhos assim, né? Para indicar que está subindo, que está descendo, né? Dependendo da passagem que você vai ter no ambiente, você usa esses tipos de condutores aqui, né? Para descer, para subir, de um cômodo, de um piso para outro, né? Aqui a gente tem alguns dispositivos de proteção, né? Como por exemplo o fusível, a chave seccionadora com fusíveis, né? Abertura sem a carga. Aqui a gente já tem a mesma chave acima, só que com carga. Abertura com carga, chave seccionadora e chave seccionadora em carga, né? A gente tem aqui também. Temos alguns disjuntores, por exemplo, disjuntor a óleo, né? Disjuntor a seco e uma chave reversora. Mas o que a gente vai mais utilizar aqui vai ser os quadros de luz, né? Por exemplo, a gente tem esses dois tipos aqui e a gente vai falar um pouquinho desses aqui. Esses daqui são quadros de força parcial, ou seja, eles são tipo os quadros secundários de uma casa. Por exemplo, se você vai fazer uma casa, por exemplo, a gente coloca aqui tem os cômodos aqui, as divisões e tal. Aí vamos supor que aqui tem pavimento de cima, né? Aí vamos supor que a rua está por aqui, que a gente tem, vou colocar esse medidor aqui, ó, a caixa de medidor, né? Que vai, onde o pessoal da Sabesp vai vir. Aí logo aqui na sua casa você põe um quadro, parte do térreo, né? E esse daqui vai ser o quadro principal, por exemplo. Esse é o quadro geral da sua casa, então a gente vai representar dessa forma assim. Tem essas duas simbologias aqui, ó, que aqui ele está embutido na parede, aqui ele está aparente, né? E aqui é esse quadro como se fosse o parcial, como se fosse assim. A gente coloca ele num outro ambiente aqui, vamos supor, no primeiro piso aqui, que é o térreo. A gente pode trazer uma ligação daqui
colocar ele por aqui assim. Então a simbologia vai ser um pouco diferente. Então ele vai comandar apenas parcialmente uma região. Então o principal mesmo vai ser esse aqui, né? Aí tem um medidor também. Só que o principal que vai comandar a casa vai ser esse aqui. Entretanto, a gente tem outras para controlar outras partes aqui. Então a gente tem essa distinção desses dois símbolos aqui. Tem aqui a caixa de telefones também. Bom, vamos lá. Os interruptores, a gente tem esses três tipos aqui, que são todos simples, certo? Aqui é o interruptor de uma tecla, vai comandar uma lâmpada. Aqui ele vai comandar duas lâmpadas no mesmo ponto. E aqui a gente comanda três lâmpadas em apenas um ponto. Então a gente tem esse símbolo aqui, A e B, ABC, porque a gente faz assim, a gente coloca a lâmpada e na lâmpada a gente coloca a indicação do interruptor que comanda ela. Então, por exemplo, esse interruptor vai ligar essa lâmpada A aqui. Nesse caso a gente tem a lâmpada A e a lâmpada B comandada por esse interruptor aqui, e esse B aqui a gente joga para cá. Aqui a gente já tem três, a gente coloca A, B e C, vai ficar um pouquinho apertada, mas a gente faz dessa forma. Ó, vocês entenderem. Para vocês verem que esse tipo de ligação a gente utiliza quando a gente quer atingir uma lâmpada ou mais, só que de um ponto só. Então não tem como você acender por vários pontos. Nesse caso de vários pontos, a gente tem esses dois carinhas aqui. Se eu quiser acender uma lâmpada por uma só, né? Vamos supor, uma lâmpada de dois pontos diferentes. Vamos supor que eu tenho um corredor aqui. Vou fazer o seguinte: colocar a letra A aqui, vou ligar a lâmpada A. Aí, aqui, ó, consigo fazer essa ligação. Então, se aqui é um corredor, eu estou passando por aqui, eu acendo essa lâmpada, acendo o interruptor, acendo a lâmpada. Aí eu saio do corredor por aqui, desligo a lâmpada por aqui. Esse é o interruptor paralelo, né, que a gente comumente encontra fácil aí no mercado aí. Agora, quando a gente quer fazer a ligação de mais de dois pontos, quando isso não me atende mais, vou desenhar, por exemplo, um corredor aqui, ó. Desenhar uma portinha pra cá, outra porta pra cá, esticar mais pra cá. Por exemplo, tem esse corredor enorme aqui, vou colocar uma lâmpada aqui, né? Só para exemplificar melhor. Vou colocar a letrinha X. O que eu faço? Nas pontas eu sempre vou colocar um paralelo, né? Então aqui vou colocar, aqui perto de uma outra porta eu vou colocar também, ó, um paralelo. E no meio eu vou precisar ligar por aqui também, que eu vou entrar, eu vou acessar por aqui, eu vou passar por aqui. Então eu coloco esse interruptor intermediário aqui no meio, ó. Vai fazer a função no paralelo aqui, só que no meio deles, né? Então a gente pega e joga tudo aqui, as ligações, os conduítes, os cabos, a gente joga no interruptor aqui, certo? Então esse é um exemplo prático de como a gente vai utilizar esses determinados símbolos aqui, né? Aqui a gente tem a minuteria, que a gente vai fazer, é o mesmo princípio, só que você, por exemplo, coloca a minuteria aqui, esse interruptor, e liga ele direto na lâmpada, não precisa disso aqui tudo. A gente liga direto na lâmpada, e é o seguinte, ele tem uma lâmpada específica para ele, a gente vai ver que no próximo slide vai estar mostrando, mas, por exemplo, você clica aqui, ele aciona por alguns segundos, né? Dependendo do minuto que você deixa lá, você passa pelo corredor e não precisa voltar lá para desligar, então ele é automático, é a minuteria. Aqui a gente tem a simbologia das lâmpadas, né? Por exemplo, algo que é importante. Aqui, como eu falei para vocês, ó, as lâmpadas sempre vão ter a indicação, essa letrinha aqui, que é a letrinha que vai ser tipo o interruptor que vai comandar ela, né? Aí aqui é o circuito dela, né, que ela pertence. E essa daqui é a potência das lâmpadas que estão instaladas nele, né?
Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lâmpada que é mandada pelo interruptor A. Vou colocar o interruptor aqui, o A. E aqui eu tenho, vamos supor, posso ter duas lâmpadas de 60 watts e pertencentes ao circuito número 3, por exemplo, né? Aí vamos supor, aqui vem o circuito 3, que tem um neutro, uma fase e um terra, por exemplo. Aqui é como a gente faz um pedacinho do circuito, né? Aqui a gente tem mais alguns pontos de luz, né? Algumas luminárias. Aqui, falei para vocês, é a minuteria, né? A gente utiliza essa luminária aqui para fazer aquele comando dos minutos, né? Então, tem uma luminária específica. Você clica aqui, aí dependendo do ajuste que você fez, você consegue passar pelo corredor, né? E não precisa voltar lá para desligar. Hoje em dia também tem os sensores de presença, né? Que é um pouco até mais interessante do que essa minuteria. Bom, aqui a gente tem as tomadas. Eu vou fazer um desenho bem prático aqui, para ficar um pouco mais fácil a visualização, né? Finge que isso aqui é uma parede que a gente está vendo lá de frente. Vou fazer o seguinte, eu vou passar os conduítes aqui. E vou fazer dessa forma assim, ó. Colocar 3 tomadas. Dessa forma. Aqui essa daqui eu vou pintar na metade. Essa aqui eu vou pintar inteira. Bom, essa primeira aqui é a tomadinha baixa, né? Que a gente conhece, que ela tem 30 centímetros do piso acabado, né? Então vai ser dessa forma, a gente vai representar ela. Então, essas tomadas que fica perto do chão, 30 centímetros, a gente vai representar dessa forma. Essa aqui já é uma tomada média, né? Ela fica a 1,30 m do piso acabado. Para ligar tipo micro-ondas, por exemplo, às vezes tem interruptores nessa altura, né? Aí você já liga o interruptor e a tomada junto, né? Na mesma altura a gente padroniza dessa forma. E aqui já são tomadas altas, a 2 metros. Para, por exemplo, você ligar um chuveiro, ligar um ar-condicionado, a gente utiliza essa forma aqui, né? Então, essas aqui são os principais tipos de tomada que a gente vai estar utilizando aí. E aqui tem o circuito delas, né? A gente sempre representa, né? O circuito delas. E aqui a potência que cada uma consegue atingir, consegue suportar, né? É importante esse dado para a gente estar fazendo os cálculos certinho, para não estar comendo bola depois, né? Aqui a gente tem a tomada de piso, né? Tomada de luz no piso. E aqui a gente vai ter algumas tomadinhas para telefone. São semelhantes aqui. A gente tem alguns tipos aqui de telefone aqui. Bastante coisa de telefone. Aqui a gente tem tomadas para rádio, televisão, relógio elétrico de parede, que a gente não utiliza muito essas simbologias aqui não. Aqui a gente tem campainhas, saída de som no teto, de parede. Sempre quando for alguma coisa relacionada com parede, que é embutida na parede, a gente sempre vai ter esse símbolo aqui, é importante falar. Uma cigarra, campainha e o quadro anunciador. Bom, a gente chegou no exercício aqui, que a gente vai começar a destrinchar isso na vida real aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar colocando as lâmpadas nessa planta de casa aqui. Então, vamos colocar as lâmpadas e os interruptores, certo? O que eu vou fazer? Já vou colocar aqui as ligações. Vou colocar interruptor A, interruptor... Opa! Vou colocar aqui mais perto aqui da porta. Aqui é o B. Só para vocês saberem assim. Ó, letra C. Vou colocar aqui o D. Aqui na sala a gente tem, ó, essa passagem aqui e também tem essa passagem aqui. Então seria interessante a gente colocar um interruptor paralelo aqui, né? Então vamos lá. A gente faz a pintura aqui dele aqui, ó. Vai ser o letra E. Vai comandar a lâmpada E e outra aqui. Então, ou seja, a pessoa consegue acionar a luz da sala por 2 pontos diferentes. Aqui na copa é um pouco diferente, que tem 3 ambientes que você pode entrar aqui e adentrar na copa, né?
Então a gente vai colocar um interruptor intermediário aqui. A gente vai fazer assim. Vou colocar ele no meio aqui. E nas pontas a gente sempre vai colocar o paralelo, né? Então vamos lá. Vai ser o F, né? Estamos aqui, certo? E na cozinha aqui a gente tem duas entradas também. Vamos colocar um paralelo aqui, ó. A gente vai chamar ele de G. Vou fazer a ligação aqui no interruptor, certo? A gente já conseguiu fazer a ligação das luminárias, é o que vai lá fazer hoje, né? E o que a gente pode fazer aqui é posicionar o nosso quadro de luz e força, né? Que vai ser o geral. É ideal a gente colocar ele numa posição que ele fique, tipo, a gente consiga economizar o máximo de condutores, de conduítes possível, né? Então a gente costuma colocar ele no meio da casa, no centro, assim, para todas as distâncias assim serem semelhantes umas das outras, né? A gente não colocar tipo aqui na ponta para ter que sair vários cabeamentos daqui, sair acabando gastando mais conduíte, mais fios, né? E é mais complicado. Então a gente vamos colocar ele aqui no meio aqui, ó. É um quadro de força embutido, né? Vou fazer a simbologia dele aqui. E já vou fazer a ligação para alguns pontos estratégicos. Por exemplo, eu sei que aqui eu vou ter o banheiro, vou ter o chuveiro. Então é interessante você colocar um conduíte direto aqui, exclusivo para o banheiro, porque aí você vai passar o fio do chuveiro direto aqui. Vamos supor, eu vou colocar uma outra aqui para o dormitório. O dormitório eu ponho para cá, para a área de serviço. Aí eu vou puxar um para cá. É importante, quanto mais passagem você fizer, vai ficar um pouco polido o desenho, mas você vai ter mais opções para você passar os condutores, né, meu? E é importante você ter essa visão, porque, por exemplo, aqui a gente vou desenhar um conduíte assim, ó, aberto, e vai ter os fios dele aqui, né? Fase, neutro, terra. Então a gente não vai poder preencher dessa forma assim, ó, o conduíte, né? Aqui vai ser o conduíte. A gente não pode deixar dessa forma que está aqui. Tá errado isso. A gente tem que deixar de uma forma, a gente coloca os cabos aqui, ó, fase, neutro, terra, e aí tem uma área de circulação aqui, ó, que você possa ter um respiro para os cabos, né? Porque imagina esse circuito tá ligado no micro-ondas, tá ligado lâmpadas, vamos supor, tá ligado um chuveiro, quem sabe? E aí isso vai gerar calor, vai começar a esquentar isso aqui. Se ficar dessa forma que tá aqui, isso é muito propício para você gerar um incêndio, um possível foco de incêndio, entendeu? Então você tem que ter um respiro para os cabos. E por isso é importante você passar bastante conduíte, você não você exagerar nessa parte dos conduítes, não economizar, porque o conduíte vai acabar saindo mais barato. Porque se você tiver que passar conduíte, meu, é mais fácil você passar conduíte do que ficar passando raiva para passar 5, 6 cabos no mesmo conduíte aqui e ficar dessa forma aqui e você acaba perdendo o serviço porque não quis passar mais conduíte, né? Então, bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Foi bem básico mesmo, né? A gente viu algumas simbologias e já conseguiu adotar algumas coisas aqui, né? Na próxima aula a gente vai utilizar essas medidas que estão aqui descritas para a gente poder começar a fazer um circuito com base nelas, porque a norma, como eu falei lá no começo, ela fala também do dimensionamento de cada ambiente de uma casa. Por exemplo, do dormitório, de uma cozinha, de um banheiro, tem uma determinada quantidade de tomadas que você vai colocar, tem uma determinada quantidade de luz, de lâmpadas, né? E a gente vai começar a estudar isso e ver como a gente pode aplicar nesse mesmo exercício aqui. Então esse exercício vai continuar na próxima aula para a gente aprimorar ele mais ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu vou estar acompanhando e que a gente possa aí estar aprendendo cada vez mais aí, né, pessoal? Bom, se cuidem, bons estudos e até mais.